Vibe Mundial FM. Mas sem delongas, vamos falar de prisão de ventre hoje? Na medicina chinesa. Depois eu falo da medicina ocidental. O que na medicina chinesa significa prisão de ventre? Quais são os desequilíbrios, os distúrbios que levam à prisão de ventre? Vamos lembrar que cada órgão na medicina chinesa, órgão é uma estrutura maciça. Então, por exemplo, o rim é um órgão, fígado é um órgão, coração, pulmão, pâncreas, baço, são os órgãos da medicina chinesa. Cada órgão tem uma função yin, uma função de produção de enzimas, de produção hormonal, de metabolismo, de depuração, de trocas gasosas, de filtração. As vísceras são ocas, então as vísceras têm movimento, então elas são mais yang e os órgãos são mais yin. Cada órgão yin tem a sua víscera acoplada. No caso do intestino, o intestino grosso é a víscera acoplada ao pulmão. Então, já dá para entender que os desequilíbrios do pulmão, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico, têm a ver com a função intestinal. Mas será que é só o pulmão? Não. O rim, o fígado e o baço talvez contribuam muito mais para o desequilíbrio, tanto no sentido de diarreia quanto de prisão de ventre, muito mais até do que o pulmão. Então, o pulmão é um órgão da tristeza, da angústia e da tristeza. Então, a gente pode imaginar que pessoas que têm muita depressão, que têm depressão crônica, possam ter desequilíbrios do intestino. E o baço? O baço tem a função de comandar a sua víscera, que é o estômago. E qual a função do estômago? Transformação e transporte dos alimentos. Então, com a influência do chefe dele, o baço pâncreas tem a capacidade de comandar a digestão dentro do estômago e a descida do alimento, a absorção no intestino delgado de todos os nutrientes daquele alimento e depois no intestino grosso a absorção da água, daquilo que ainda é aproveitado de água pura, é absorvido pelo intestino grosso. E o que sai? O que é impuro pelo intestino grosso. Então, o que é impuro vem desde a transformação no estômago. E vamos mais além, vem desde aquilo que você come. Então, o que você come e o que você sente emocionalmente vai fazer parte da digestão, da transformação, do transporte, da reabsorção dos elementos puros dentro do intestino grosso. Então, vocês podem imaginar o quanto tem de desequilíbrios entre esses três grandes órgãos, né? O pulmão, o rim, o fígado e o baço. Na verdade, são 4 grandes órgãos. Causas. Causa de frio, calor ou frio interno. Tanto o calor quanto o excesso de frio interior vão desequilibrar o qi do baço. Então, é esse transporte de energia. Se o baço está em deficiência, ele vai fazer uma digestão com menos absorção do elemento líquido, com isso diarreia. Se o baço tiver com excesso de yang, ele vai ter calor no intestino. Só que o baço ele nunca vai trabalhar sozinho. Nos 5 movimentos, ele tem uma ligação direta com o fígado. Fígado e baço estão no aquecedor médio, aqui abaixo do diafragma. Então, todas as emoções de nervoso, de raiva, de frustração vão alterar o fígado e o fígado acaba atrapalhando a função do baço. Toda vez que o fígado está em estagnação de energia e com o tempo gerando calor, ele vai tirar a função do baço e vai gerar calor no intestino e no trato digestivo. Então, a grande maioria dos problemas de intestino preso tem a ver com a estagnação do fígado, em primeiro lugar, que gera calor e desarmoniza o baço.
Uma pessoa que demora mais de 3 dias para evacuar já está trazendo problema para o corpo. O acúmulo de calor que vem do fígado e que atinge o intestino através da desarmonia do baço vai fazer um hálito fétido, muitas vezes aftas na boca, mau hálito, né? E intestino preso. Então a gente não pode achar que o intestino preso é só culpa do intestino. Aí toma laxante, até toma os probióticos, que eu acho que é uma dica boa, mas na medicina chinesa a gente tem que achar o porquê que aquele intestino está preso. Então, uma das causas é o excesso de calor que vem do fígado para o baço. O frio. Pessoas que comem muita coisa crua, achando que o intestino vai funcionar porque eu estou comendo muita salada. Você está trazendo muito frio interior, você está desequilibrando o baço. Então, uma estagnação do frio vai fazer também essas fezes ficarem paradas. Muitas vezes, fezes que estão presas na pessoa durante 2 ou 3 dias, e quando a pessoa vai evacuar, na verdade, ela não evacua de bolinha, ela evacua normal, mas ela tem pouca força motora porque está faltando o yang, está faltando calor para movimentar a alça intestinal. A estagnação do qi, a estagnação da energia do aparelho digestivo, seja do estômago, a estagnação do qi do fígado e do baço, pode gerar paralisação do alimento no estômago, dificuldade de digestão, gases, arrotos e falta de apetite, porque você come e demora horas para digerir. Chega na hora do jantar, você ainda não digeriu. Então, essa é uma estagnação do qi, principalmente do baço, que não consegue digerir, transformar e transportar o alimento para baixo. O vazio do qi, às vezes não é só estagnação, tem vazio do qi do aquecedor médio, que é essa região entre o diafragma e o umbigo. Aí você pode ter fezes moles, prisão de ventre também, dificuldade para evacuar. Você faz força para evacuar, as fezes não andam, não saem. E quando vai evacuar, dá uma fraqueza geral. Isso acontece muito no vazio do qi das pessoas de idade, pessoas de muita idade avançada. Não é calor no fígado, eles têm frio no intestino, estagnação, vazio de energia no aquecedor médio, que faz com que as alças fiquem paradas. E aí a pessoa, para evacuar, tem que esperar. E quando evacua, não evacua duro, porém desfalece. Tem pessoas de idade que para evacuar tem medo, porque sentem tanta fraqueza, que desmaiam ao evacuar. E sudorese, suam no vaso, sentados no vaso. Dá uma fadiga. E muitas vezes a evacuação fica incompleta, né? Sai um pouco, segura, porque tem medo de desmaiar. Isso acontece nas pessoas de idade. Outra questão é a anemia, o vazio do sangue. Os chineses falam muito do vazio do sangue. A anemia, para a medicina chinesa, tem uma ligação direta com o rim e o baço. Essas pessoas normalmente são pálidas, têm tonturas, vertigens, têm palpitações, têm vazio dos líquidos, porque o sangue ele é produzido pelos glóbulos, né, vermelhos, brancos, plaquetas, mas pelo líquido orgânico. Existe um líquido orgânico. Esse líquido é chamado de Jin e Ye. Jin e Ye. O Jin é o líquido da lágrima, da urina, dos suores. E o Ie é o líquido visceral, é o líquido que umedece os órgãos do nosso corpo, tanto dentro quanto fora, tanto órgãos quanto as vísceras. Então, tem pessoas que têm, por exemplo, uma pessoa desidratada, uma pessoa que perde líquido, está desidratada, ela vai ter a médio e longo prazo, se a desidratação for constante, deficiência do sangue. Toda vez que você tem vazio de sangue, sangue fraco, com falta do líquido orgânico, você pode ter uma não umidificação das fezes e parar de evacuar.
Por quê? Está tudo ressecado por dentro. Não tem líquido. Então, por isso que é importante tomar água. Ah, mas eu posso tomar água gelada? Não, porque a água gelada você vai levar frio, que é um fator de constipação ou de diarreia crônica. Quando uma pessoa tem uma deficiência do Qi do baço por muito tempo, ela vai ter diarreia crônica. Comeu, sai o alimento com pedaços inteiros. Toda vez que tiver esse sintoma, tem que pensar em deficiência do Qi do baço. E a gente tem ervas chinesas para isso. Nós temos que imaginar, na medicina chinesa, tudo é dinâmico. Quando uma pessoa apresenta um sintoma, nunca é só aquele sintoma. A gente tem que pensar no todo, na história, na emoção, na alimentação, nas doenças que já teve. Porque tudo faz parte de uma síndrome energética. É diferente da medicina ocidental, que é tudo estático. Gastrite, então, só vê o estômago, só trata o estômago. Jamais na medicina chinesa uma gastrite vai ser tratado só o estômago, vai se tratar ou o fígado ou o baço juntos. Vai se tratar o emocional junto. Então, vai olhar a alimentação junto. Então, é tudo muito dinâmico. É a distribuição da energia entre os órgãos, é um movimento, são 5 movimentos que levam aos desequilíbrios e às doenças. O frio. Quando o frio é intenso interior, quando a pessoa tem deficiência de rim, principalmente, acumulando deficiência do yang do rim, então isso prevalece o frio interior, as fezes são duras. Os pés e os membros, pés e mãos são gelados. O abdômen é doloroso, é um abdômen gelado. Você põe a mão na barriga, principalmente no pé da barriga, é gelada a pele. Aí ela tem dificuldade de expelir, porque não tem o yang. O yang é que faz a alça intestinal se movimentar. E se tem falta do yang, excesso de yin, não vai evacuar. A pessoa pode ter secura por excesso de fogo, principalmente vindo do fígado, lesando o baço cronicamente. Então, a pessoa tem fezes extremamente ressecadas, fezes de bolinhas. Aí você vai perceber o lábio seco, a língua seca, dificuldade para engolir, aquele alimento que para engolir tem que empurrar com água. Calor intenso que ressecou os líquidos orgânicos, evaporou os líquidos orgânicos e ressecou as fezes. Tratamento. Então, você pode imaginar que tratamento depende da causa. Mas, assim, algumas dicas. Sempre tentar consumir água. Ah, mas isso é óbvio, mas as pessoas não fazem. E água não gelada, água na temperatura natural ou até água morna, na temperatura do corpo, principalmente no fim da tarde, que é o horário que tem mais frio no corpo. Usar alimentos pré e probióticos. Pré-biótico é, por exemplo, as verduras, as castanhas, os elementos que vão gerar uma flora intestinal de boa qualidade. Isso está nas frutas, nos legumes e nas verduras, nos integrais. Não está no doce, não está no pão, na massa, na pizza, no hambúrguer, na carne vermelha. Isso não é pré-biótico. Pré-biótico é a flora que vem da natureza, que a gente deve privilegiar na nossa alimentação. E os probióticos, eles podem ser elementos que tenham lactobacilos, desde kefir, que é maravilhoso, ou então cápsulas de probióticos que podem levar ao equilíbrio da microflora do abdômen, né, do intestino. Café pode ajudar bastante, porque o café tem substâncias que são peristálticas, que estimulam o movimento dos intestinos. Sempre ter hábito de evacuar no mesmo horário. O melhor horário para evacuar é cedo, é de manhã, é o horário do intestino, né? Entre 5 e 7 da manhã, horário do intestino. Vibe Mundial 95,7.